Deus, Ele é bastante claro em sua palavra. E Ele nos diz para nós não fazermos tatuagens no nosso corpo, não fazermos marcas no nosso corpo. O nosso corpo, ele teve um preço, ele teve o preço da morte de Jesus, que nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino da sua luz. E foi pago um alto preço por nós. Eu me converti aos 9 anos de idade. Na realidade, 8. Me batizei aos 9, na Igreja Batista. E tive o privilégio, glória a Deus mesmo, de passar a minha infância toda na igreja. E grande parte da minha adolescência. Mas chegou uma época, no final da adolescência, lá pela casa dos 20 anos, em que eu me distanciei do Senhor. E passei um período de tempo, um hiato de tempo longe de ir à igreja. Eu não me afastei de Deus, eu sim deixei que o mundo governasse certas coisas em meu coração, mas eu sempre mantive Deus em minha vida. E eu vejo que Ele esteve comigo todo esse tempo. Eu sempre mantive boas as minhas atitudes, eu sempre me mantive de forma correta, mesmo não estando, inserida, mas eu guardei aqueles ensinamentos da minha infância e da minha adolescência. Assim, eu me afastei um pouco de estar aí à igreja. E depois de uns 10 anos, aconteceu uma situação em minha vida em que me tirou do chão. Me tirou completamente do chão. E foi muito difícil para mim. Foi mesmo uma situação muito difícil. E eu me via numa situação de ansiedade, de medo, de angústia, via o meu destino indefinido, via os meus sonhos para trás quebrados, desfeitos, despedaçados, sem merecer. Mas em momento nenhum eu me coloquei contra Deus. Em momento nenhum eu me revoltei contra Deus. Eu não percebi, fiquei triste e aceitei e até vi a orientação de Deus em que não era para continuar naquele propósito, naquele destino, não era mesmo da vontade de Deus e nunca foi. Aquele destino que foi quebrado foi escolha minha, escolha errada minha, mas Deus esteve comigo durante aquele momento. E quando aquele destino se desfez, foi escolha minha, Deus realmente me direciona para um outro lado, mas eu fui quebrada, A gente vai quebrado porque os nossos sonhos, não é que a gente constrói, as nossas escolhas, Foi uma escolha minha, foi uma escolha errada que não correu bem, pois era uma escolha minha, não foi uma escolha de Deus. Por isso, Deus me direcionou para um outro lado. Nesse momento, vem as amizades. E sim, eu queria, eu estava carente
pessoas que convivessem comigo, de pessoas da mesma idade, de pessoas que me dessem um outro ponto de vista, uma outra ótica, não é? Para seguir. Na realidade, eu enxergo que eu era a luz para aquelas pessoas. Porque na realidade eu sentia que aquelas pessoas precisavam estar perto, não é? Precisavam sentir algo diferente. Eles sentiam algo diferente em mim e tinha algumas pessoas dentro daquele grupo de amizades que eu acabei ficando inserida que não gostavam visivelmente de mim, outros gostavam da minha companhia, mas eu não estava centrada no Senhor. Então essas companhias me arrastavam, não é, para situações que não agradavam a Deus. E uma delas foi, sim, fazer tatuagens. Até aquele momento, eu nunca tinha tido vontade de fazer tatuagens em minha vida. Como de adquirir vícios, não é? Até aquele momento eu não tinha vontade nenhuma de fazer tatuagens. Mas aquele grupo, aquela vontade, aquela carência que a gente tem quando a gente não tem Deus, Jesus no nosso coração, que supre toda e qualquer carência, nos leva a querer agradar para fazer parte do meio. Então eu fiz. Porém, o que eu posso lhes dizer, e é verdade, se tivesse alguém me alertado, se tivesse alguém me mostrado esse versículo na Bíblia, eu nunca teria feito. Não é? Esse versículo que está em Levíticos 19, 28. E se você está a me ouvir, e se ninguém nunca te alertou na Bíblia que Deus não quer que você faça tatuagens, não as faça. Não as faça. Tatuagens não são coisas que Deus se agrade minimamente. O nosso corpo, ele tem grande valor. O nosso corpo, ele é santuário, templo de Deus. E resumindo sobre as amizades, eu acabei por me afastar, Deus me afastou dessas pessoas. Deus me colocou numa situação completamente oposta a essas pessoas. Eu glorifico a Deus por isso. Eu nunca mais voltei a fazer isso. Tatuagens. Eu entendi a vontade de Deus na minha vida. Entendi que não deveria seguir aquelas pessoas, entendi que eu não deveria fazer tatuagens, entendi que eu não deveria me moldar a grupos de pessoas. Que você possa entender que Deus, que Jesus, Ele preenche todos os vazios, todas as suas carências, todas as suas necessidades sentimentais. E Ele vai além disso. Que você possa entregar a sua vida para Jesus. Que você possa obedecer a Deus. Que você possa se afastar de tudo que afasta Ele na sua vida. E que você possa, meu irmão e minha irmã, encontrar a certeza de que Deus nos ama e Ele quer o nosso bem. Leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus na tua vida.